Olá, gente! Estou aqui para falar um pouquinho sobre educação emocional. Educação emocional, para mim, é um dos maiores desafios da educação de filhos e é uma coisa que acontece ao longo de toda a vida da criança, da adolescência, até o momento que eles saem de casa. Aliás, nós adultos também precisamos de educação emocional. Mas, enquanto pais, nós temos essa função de ensinar os nossos filhos. As grandes crises que nós temos com as crianças aos 2 anos, aos 4 anos, aos 6 anos, na pré-adolescência e na adolescência, geralmente estão ligadas à falta de maturidade emocional da criança. Ela está aprendendo que ela tem novas emoções, ela está aprendendo que ela tem novas capacidades, mas ela não sabe lidar com as limitações do mundo, né, que estão chegando ali para ela, e ela ainda não sabe como reagir diante dessas emoções novas que estão aparecendo na sua mente, no seu coração. Uma coisa que nos ajuda demais a lidar com a educação emocional, principalmente a partir dos 3 anos, naquela fase dos 4 aos 6 anos, que é uma fase bastante crítica, em que os pais têm bastante dificuldade nisso, são os jogos de educação emocional. Uma criança de 2 anos, ela tá lidando com emoções? Está. Ela não sabe lidar com a frustração, ela não sabe lidar com o não dos pais, mas ela ainda tem uma capacidade cognitiva um tanto quanto limitada. Então nós precisamos ajudar ela, principalmente por meio da contenção da ação, da distração e do ensino, sim, mas que vai ser absorvido de maneira distinta. Uma criança de 3, 4 anos já começa a falar melhor, a expressar o que está sentindo, ainda que não compreenda, e também consegue absorver melhor o conteúdo que a gente passa para ela. Por isso que nessa fase, principalmente dos 4 anos, os jogos de educação emocional são uma grande estratégia. Para fazer esses joguinhos que eu vou indicar aqui para vocês, você vai precisar de cartões que tenham emoções escritas. Então eu tô com esses aqui prontos, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo com alguns cartões em português e outros modelos para que você possa baixar o PDF e imprimir na sua casa. Você pode imprimir numa folha mais rígida ou você pode imprimir numa folha normal e pedir para plastificar, então você tem várias opções. Você pode fazer grande, pode fazer pequeno, mas é importante que você tenha cartões que tenham as emoções. Então, o primeiro jogo que a gente gostava de fazer muito aqui em casa era simplesmente o adivinhar. Então, você pega a figura, sem mostrar o que está escrito, se tiver escrito você protege, e pergunta para a criança, o que essa expressão significa? E a criança tem que olhar para a expressão e dizer, assustado. Ou vamos ver aqui outro. Ele está feliz. Ele está com raiva. Ele está triste. Qual que é a ideia? A ideia é que a criança consiga, pela expressão facial, identificar a emoção. Isso é importante para que a criança consiga identificar no outro a emoção. Isso ajuda muito a criança a identificar no outro o sentimento, além de saber nomear diferentes sentimentos. Então essa é a primeira brincadeira básica. Uma outra brincadeira muito bacana de educação emocional é a brincadeira do adivinhar. Então, a criança e o pai, cada um vai pegar uma carta e não vai mostrar para outra pessoa. A ideia da brincadeira é que o outro adivinhe qual carta que eu peguei. Só que, para você adivinhar, eu vou dar algumas dicas. A primeira dessas brincadeiras é que tem a pergunta, o que me faz sentir-me dessa forma? Então, por exemplo, eu tô com uma carta aqui que você não sabe qual que é, a criança não sabe qual é. Ela tem a carta dela. E eu vou dizer assim, eu me sinto desta forma quando eu me machuco. Eu fico o quê? Daí a criança vai pensar, como que uma pessoa se machuca, como que ela se sente quando ela se machuca? Triste? Sim, triste. E a criança, vamos supor, fala, eu me sinto assim quando eu ganho um presente novo. É feliz? É feliz. Ou, eu me sinto assim quando eu subo num palco sozinha. É vergonha? É vergonha. E a ideia é que a criança consiga refletir e pensar em situações que a fazem sentir de determinadas maneiras. Porque se eu pensei aqui na minha mente racional e eu verbalizei que quando a minha mãe diz não para mim, eu fico brava, zangada ou triste, né? Vamos deixar a criança falar aí o sentimento dela. Isso vai sendo internalizado dentro de mim, de forma que eu já começo a me preparar, eu já começo a ficar mais atenta, eu já começo a notar mais
as minhas reações nesses momentos específicos. Além disso, nós como pais também temos essa função de mostrar: filho, lembra que você falou que você fica bravo quando eu digo não pra você, né? Então deixa eu te falar uma coisa, eu vou precisar falar alguma coisa pra você agora que eu já sei que você não vai gostar, que a sua tendência é ficar bravo. Então vamos lembrar da reação. Não é pra gritar, não é pra bater o pé, tá? Então a gente tem que reagir de maneira correta. Se você quiser falar pra mim que não gostou, ok, mas a ordem vai continuar, a regra vai continuar e nós não podemos expressar de maneira errada a nossa emoção. Eu faço isso muito com a minha filha mais nova. Às vezes eu vou dar alguma ordem que eu já sei que ela não gosta e eu falo: olha, eu vou te falar uma coisa, filha, que eu sei que você não vai gostar. E eu não quero que você reaja de maneira errada, porque não é bom. E daí eu vou lá e dou a ordem, ela já está preparada psicologicamente. Então a ideia dessa segunda brincadeira é o quê? A criança identificar situações que a fazem sentir de determinada maneira. Seguindo a mesma linha, nós temos a terceira brincadeira, que também é de adivinhar a emoção. Então a pessoa pega a carta, não mostra para o outro e ela vai fazer o quê? A expressão facial daquela emoção. Então, por exemplo, eu peguei uma carta aqui, eu faço... Deu para ver que eu estava assustado? Então, estava assustado. Volta no objetivo da primeira brincadeira. Fazer a criança identificar no outro a expressão facial e identificar as emoções. Essa é uma maneira muito bacana também de lidar com esse assunto. A quarta maneira de brincar com as emoções também tem a ver com adivinhar a emoção. Só que nesse caso, a gente vai fazer a criança pensar nas maneiras corretas de reagir quanto às emoções. Então eu peguei um cartão. Em vez de eu falar o que me faz sentir assim, eu falo o que eu devo fazer quando eu me sinto assim. O que eu posso fazer quando eu me sinto assim? Então eu tô com um cartão aqui. Vocês não sabem qual é. Quando eu me sinto assim, eu posso pedir um abraço da minha mamãe ou do meu papai. E daí eu me sinto melhor. Ah, você pede um abraço quando você tá bravo? Talvez. Você pede um abraço quando você tá feliz? Não, porque você falou que quer se sentir melhor. E se você tá feliz, você já tá se sentindo bem. Já sei, você tá triste. Sim, é triste. Quando eu estou triste, para eu lidar com isso, eu peço um abraço. Então, por exemplo, bravo, que geralmente esse é o principal ponto, né? Então, quando eu me sinto assim, eu posso respirar bem fundo, eu posso falar com a pessoa, com a minha mamãe, como eu tô me sentindo, eu posso rabiscar num papel. Ah, então você estava bravo? Sim, era bravo. Então a gente vai trabalhando aqui, já é um pouquinho mais avançado esse nível, mas a ideia é que a criança relembre quais são as reações adequadas para cada emoção. Coisas que você já ensinou para ela previamente, ou se você perceber que ela teve dificuldade, você já pode aproveitar e falar: olha, filha, fez um pouco de sentido, mas eu acho que tem uma reação melhor para essa emoção. E daí você vai lá e explica qual é essa reação. Então, é o momento de brincar e também de ensinar. Por fim, uma outra brincadeira também que você pode fazer com as emoções e que tem a ideia de adivinhar e que o foco dela é o autoconhecimento preciosíssimo, é fazer a criança, em vez de falar o que a leva a se sentir assim ou como reagir com essa emoção, é como que ela se sente no corpo dela. Por quê? Porque quando você fica triste, às vezes não dá um apertinho no coração, assim, dá vontade de ficar encolhidinho? Ou quando você fica bravo, não parece que vai explodir um negócio dentro de você, parece que esquenta por dentro? Ou quando você fica muito feliz, parece que você precisa se mexer, pular, se agitar? O nosso corpo, ele tem reações físicas para as nossas emoções. E se a gente consegue identificar isso, ajuda-nos a lidar com o sentimento. Por exemplo, quando eu tô nervosa, eu já sinto a minha barriga ficar ali, parece que tem borboleta na minha barriga, até dá um pouquinho de dor aqui na boca do estômago, não é verdade? Então eu posso ensinar a criança que aquela sensação que ela tá tendo é ansiedade. Ela está ficando nervosa, ela está ficando com vergonha. Então você estimula a criança a fazer essa autoanálise. Como que o meu corpo reage quando eu me sinto assim? Também é algo mais evoluído, né? Não é algo pro comecinho aí, do ensino da educação emocional, mas é algo que você pode fazer. Por exemplo, quando eu tô bravo, então a criança vai pegar lá a carta.
me dá uma coisa dentro da minha barriga, assim, que parece que vai explodir. Parece que eu preciso gritar para tirar de dentro de mim aquilo que tá queimando. Ah, isso acontece quando você tá brava, filha? Acontece quando eu tô brava. Ah, acertei a emoção. Então, por isso que é bom pular, não é verdade? É por isso que é bom rabiscar, porque em vez de gritar, você vai lá e você expressa tudo com o seu corpo. Ah, é verdade, mamãe. Então, você vai tendo esse diálogo com a criança. Ou, quando eu me sinto assim, parece que eu tô ficando bem pequenininha e eu quero ir debaixo de uma coberta, eu quero me encolher. É ruim, não é muito bom. Eu sinto estranha. Parece até que eu fico com frio. Ah, será que é tristeza? É tristeza, você acertou, mamãe. Então é por isso que é bom quando a gente tá triste, pedir um abraço para alguém, né? A gente pode ficar bem quentinho no abraço de alguém, a gente pode falar o que a gente tá sentindo. Então esse tipo de diálogo é um diálogo que acontece quando você tá brincando, falando sobre as emoções. E isso pode acontecer não só na brincadeira com os cartões, mas quando você está vendo um filme, que você vê que a criança, o personagem do filme teve uma reação errada, você vai lá e já mostra para a criança, pergunta qual que a reação seria mais correta, o que ela faria naquela situação se fosse com ela, o que a faria se sentir daquela mesma forma que o personagem, seja do filme, do livro. Então é muito bacana a gente trabalhar com isso. E em relação às brincadeiras, gente, se você separar 10 minutos da sua semana, 10 minutos da sua semana para falar sobre brincar com as emoções, você vai estar ajudando o seu filho a aumentar o repertório emocional dele, tanto na compreensão dos sentimentos quanto nas reações adequadas, e vai estar treinando ele realmente nessa prática, porque o nosso conhecimento não vem só pela informação que a gente recebe, né? Mas pela prática daquilo que a gente aprende. Então brinque com seu filho sobre as emoções, com certeza você vai estar ajudando ele a amadurecer nessa área, aprender a reagir de maneira melhor, e aquelas crises que tanto te incomodam, que tanto te tiram do sério, com certeza vão diminuir. Então ensine o quanto antes, vale a pena.